Salve, salve pessoal, tudo bem? Professor Alencar, de literatura na área, aqui para o canal do Professor Ferreto, e no encontro de hoje nós temos uma provocação. Olha só o título da nossa aula: Cai literatura no Enem? Então você quer saber a resposta? Fica comigo aqui, bora lá! E eu trago essa pergunta: cai literatura no Enem? Porque às vezes algumas pessoas dizem o seguinte: mas é só interpretar, são textos interpretativos. Mais ou menos, vamos discutir, vamos destrinchar essa ideia juntos. Mas antes, você já deu like aqui? Já fez o comentário? Então, o que você gosta mais de literatura? Quais autores de literatura que você gosta quando aparecem na prova do Enem? Faça aqui o seu comentário, nós vamos com certeza adorar. Já vou dando spoiler aqui, já vou dizendo para vocês que literatura cai sim, basta a gente saber como aparece. Eu posso te dizer, por exemplo, que na prova do Enem de 2022, das 40 questões, são 45 na verdade de linguagens, mais 5 são de língua estrangeira. Vou pegar no universo aí das 40 questões envolvendo a língua portuguesa. Dessas 40, pelo menos metade, 18 questões foram feitas a partir do texto literário, ou seja, do texto artístico. Aí eu falo sobre poesia, romance, conto, crônica, letra de música, sem contar as questões também envolvendo artes plásticas, escultura. Então, quer dizer, há muito texto literário, muito texto artístico na prova do Enem. Agora a gente vai ver como é que esse texto artístico pode aparecer. Talvez essa ideia equivocada de que literatura não cai, é só interpretação, talvez isso esteja ligado com o seguinte fato: nem sempre o que a gente encontra de literatura é aquela questão que está mais no âmbito da decoreba. Por exemplo, vamos pensar aí nas escolas literárias. Então você tem lá um texto e pergunta qual é a escola literária a que esse texto é tributário, a que esse texto pertence. Esse tipo de questão realmente o pessoal do MEC costuma evitar, mas eles querem com certeza saber como você está, como é que está a tua postura de leitor diante do texto conotativo, do texto artístico, do texto literário, ou seja, aquele texto que não é o denotativo, não é apenas o texto que informa alguma coisa, tipo notícia, reportagem, manual de instruções, bula de remédio, que é um tipo de texto que está presente no nosso cotidiano, é importantíssimo. Inclusive, uma aula, ela é ministrada dentro desse universo denotativo. Eu estou aqui agora dando aula para vocês, não utilizando uma linguagem conotativa, literária. Imaginem, eu aqui agora falando em versos, alunos do meu coração, eu gosto de vocês de montão. Então vamos juntos para uma reflexão. Que é isso, péssimo. Então olha só, agora para dar aula eu estou falando aqui com vocês em linguagem denotativa. Ela é muito importante, muito cotidiana, porém o que se quer saber é o seguinte: como é que você reage diante do texto que tem nuances, que tem metáforas, que tem entrelinhas, que tem sonoridades, ou seja, a literatura, o texto artístico. A bem da verdade é que, na maioria das vezes, o Enem quer saber isso aí mesmo. Em vez de trazer uma questão um pouco mais conteudista ou decoreba, como a gente costumava dizer, eles querem saber o teu feeling, a tua sensação de acordo com o texto artístico. Não é à toa que grande parte das questões estão aqui num eixo que eu chamo Introdução à Literatura. Já vai aparecer aqui para vocês tudo o que eu quero dizer. Pronto, se você está lá conosco na plataforma do Professor Ferreto, você tem lá as aulas do Prof. Alencar. A nossa primeira playlist é exatamente essa daí, Introdução à Literatura. Então nós ficamos algumas aulas falando o que é literatura, o que não é, o que o texto literário tem,
que o texto não literário não tem. Então a gente vai diferenciando aí essas duas modalidades de escrita, o conotativo e o denotativo. E a gente vai sensibilizando os alunos exatamente para esse tipo de texto, a palavra arte, como diria o Alfredo Bozzi, porque é nessa linha que o Enem vai caminhar. Eu vou te mostrar aqui, inclusive, exemplos, tá? Para você perceber melhor o que eu estou falando. Então, dentro aqui dessa nossa playlist, Introdução à Literatura, nós temos o conceito de literatura, nós temos os gêneros literários. Lembra que quando a literatura surgiu na Grécia Antiga, você tinha 3 gêneros: o gênero lírico, os textos sentimentais, de amor, o gênero épico, as grandes narrativas, todas em versos. Nessa época só havia poesia, basicamente, Homero, Ilíada, Odisseia, e o gênero dramático, são os textos feitos para o teatro. Isso aqui é bem básico quando a gente começa a falar de literatura. Depois, nós temos também a questão da diferença da prosa e da poesia. A prosa é o texto em parágrafos, dividido lá em capítulos. Vamos pensar em romance, vamos pensar em Dom Casmurro, do Machado de Assis. E você tem também a poesia, que é o texto em versos. Versos, estrofes. Aí você tem a questão das linhas também da poesia, que não são como as linhas de um romance, de um texto em prosa. Na poesia você tem aquela quebra no final de cada verso. Naquela quebra você pode ter também a questão da rima. Os versos também são pensados em relação à métrica, à separação de sílabas poéticas. A poesia está muito próxima das letras de música, apesar de que são diferentes, mas, digamos assim, são primas. E a poesia eu costumo chamar de literatura de alta rotação, literatura ao cubo. Normalmente ela é mais rápida, então cada palavra importa muito. Ao passo que na prosa você tem muitas vezes lá um parágrafo que ele nem é conotativo. Bentinho sai da sua carroça e caminha em direção à sua casa. Já que falamos do Dom Casmurro, não tem nada de artístico aí. Mas de repente vem lá uma palavra, vem uma expressão, vem um final de parágrafo, vem um final de capítulo que faz a gente refletir, olhar para cima, ficar pensativo. Então, digamos que na prosa você tem mais tempo para destilar a sua arte, enquanto na poesia tudo é muito intenso, o espaço é pequeno e aí as palavras são muito bem escolhidas. Vejam então que nós estamos aqui dentro de um espectro, digamos assim, bastante básico, bastante introdutório do que é a literatura. Então aqui, a partir daqui, a gente começa a se sensibilizar para esse tipo de texto e a gente vai ao encontro do que o Enem muitas vezes quer da gente. Só que eu vou dar uma quebrada agora, antes de a gente ir ao encontro dessa ideia de base da literatura. Vou trazer para vocês uma questão do Enem 2022 que eu achei bastante conteudista. Seria bem interessante, importante você ter visto essa escola literária sobre a qual a gente vai falar agora para responder essa questão. Quando a gente fala das escolas literárias, a gente fala da história da literatura brasileira, desde o quinhentismo até os dias de hoje, até a contemporaneidade. Professor, mas as escolas literárias estrangeiras também aparecem no Enem? Não, mas autores estrangeiros já estiveram presentes. Eles não costumam falar sobre a história da literatura portuguesa, por exemplo. Responda uma questão envolvendo o realismo português. Isso não, mas você pode encontrar alguma questão feita a partir de um texto de José Saramago. Então coloca lá o texto e vê como é que está a tua recepção, a tua percepção a partir do texto literário português. Isso pode acontecer e já aconteceu. Então aqui eu trouxe para vocês uma questão do Enem 2022, é a prova azul, questão de número 30. Uma questão feita a partir do livro Dona Guidinha do Poço, que é um livro pouco conhecido dentro de uma escola literária que nós chamamos de naturalismo. Naturalismo não tem a ver com a natureza,
com a paisagem, com as árvores, as florestas, os animais silvestres, tem a ver com a natureza humana. E o homem, para o naturalismo, é um animal como qualquer outro, dentro daquela ideia darwinista de que todos os seres vivos fazem parte de um processo evolutivo, inclusive o próprio ser humano. Não é raro nós encontrarmos em textos naturalistas, como o Dona Guidinha, como o Curtiço, palavras ou trechos que comparam o ser humano a animal, ou o ser humano a outros animais, somos todos animais. Então aqui nós temos um livro de Manuel de Oliveira Paiva, que fala da Dona Margarida, que se casa com um senhor chamado Damião, muito mais velho do que ela, e eles moram em uma fazenda, até que um belo dia vem ficar com eles um sobrinho do Damião, um rapaz mais jovem, tal de Secundino, e aí começam a se espalhar boatos de que os dois têm um relacionamento, enfim. Então tá aí uma história bem naturalista. Agora dá uma olhada nesse trecho aqui que diz o seguinte: a senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio que amargava e esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As regras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira, as cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem os pequeninos e as mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura. Era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, referia-se ao Antônio, esse que fosse ajudar ao vaqueiro das bestas. Ordens dadas, o quinquim referendava, cada um moralizava o outro para moralizar-se. Então aqui a gente percebe algo bastante biológico, interessante, que os filhos aqui são chamados de ninhada. Quem tem ninhada é passarinho, é gato e não ser humano. Tá vendo aquilo que a gente falou? O ser humano aproximado de outros animais. Então veja que aqui ela está querendo filho. A Dona Guidinha, né? E ela gosta de crianças. Nada disso por causa de uma sentimentalidade cristã, mas por algo que o corpo dela mesmo pede. Evitar o sentimentalismo cristão é algo bem antirromântico, porque o romantismo é sentimentalista e é cristão. Agora a gente está na época realista, realismo, naturalismo, parnasianismo, a gente vai ter uma negação dessas características românticas. E veja que saber tudo isso é bastante importante, repito, para nós conseguirmos responder essa questão. E a questão diz assim: no trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela influência do pensamento capitalista. Então aqui, as emoções das personagens femininas tem a ver com o capitalismo em si. Não estamos falando aqui de questão financeira. Liberal, então igualmente não. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Essa aqui é a resposta e convenhamos, quem deu uma passeadinha pelas características naturalistas vai ter mais facilidade. Então, apesar de que na maioria das vezes os textos literários, os muitos textos literários que aparecem na prova de linguagens, apesar de eles serem mais voltados para fazer o candidato pensar sobre o texto artístico, para tentar medir como é que ele está sensível ao texto artístico, apesar de tudo isso, nós temos, de vez em quando, algumas questões também que exigem um conhecimento prévio de conteúdo acerca da história da literatura, acerca das escolas literárias. Mas vamos agora dar uma olhadinha naquilo que o Enem gosta mesmo,
quando ele coloca pra gente o texto em prosa, em poesia, a arte da palavra. Eu trouxe aqui a questão de número 10 do Enem 2018, da prova azul. É o texto Quebranto, de Cuti, do livro Negroesia, que eu acho um título maravilhoso, e a partir desse título você já pode pensar bastante coisa. Cuti é pseudônimo de Luiz Silva, só para você saber. Agora, quando a gente fala de negroesia, a gente está misturando poesia com negritude, as questões do negro. É interessante que antes de você ler um texto literário, você já está lendo, porque você já deu uma olhada no autor, no título, você já deu também uma percorrida com os seus olhos sobre o formato do texto. Então, é um formato em prosa, é um formato em poesia? Se é poesia, os versos são do mesmo tamanho, não são? É um soneto 4-4-3-3 ou não é? No caso aqui, não é soneto, não há também uma simetria nos versos, não vai haver uma poesia rimada, daquela bem tradicional. A gente está vendo que é algo mais contemporâneo. A contemporaneidade, ela tem muito a ver com essa questão da liberdade de expressão do artista, do poeta, no sentido de ele mesmo definir aí a sua sonoridade, o seu ritmo, e não se apegar a modelos consagrados, conservadores, como é o caso do soneto. Quebranto é o título aqui desse poema. O poema diz assim: às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Começa com às vezes, termina com às vezes, ou seja, é algo intermitente, algo que vai e vem em mim. Existe uma força que faz com que eu tenha essa sensação. Que sensação é essa? A gente vai ver exatamente na questão. Então, nessa questão aqui do Enem 2018, o que a banca estava querendo? Estava querendo ver como é que você percebia artisticamente esse texto, esse poema. Quebranto tem a ver com o mal-olhado, segundo a crendice popular. Não sei se você já ouviu falar nas benzedeiras, nas curandeiras, que fazem lá as rezas para quebrar, né, o quebranto. E a questão diz assim: na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. Sim, isso é verdade, isso aparece em muitos livros, desde os mais antigos, como Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, aos mais contemporâneos, como Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. No poema, essa essência revela que o eu lírico, olha só, então a questão está querendo que você perceba o que o eu lírico, o que o narrador está trazendo em relação a essa coisa da violência, a essa coisa do preconceito em relação aos negros no Brasil. Então, voltando no poema, essa vivência revela que o eu lírico, letra A, incorpora seletivamente o discurso do opressor. Olha, e aqui nós já temos a alternativa correta, porque se nós voltarmos aqui rapidamente, opa, volta, quem sabe faz ao vivo. Pronto, às vezes sou policial, que me suspeito, me dou porrada. A gente tem um eu aqui, realmente, que está incorporando aquele que está do outro lado.
aquele que historicamente perseguiu, maltratou, segregou, de tanto, na verdade, sofrer diversos tipos de violência, esse eu acaba incorporando. Isso é uma coisa que está dentro, ele faz parte dele, de vez em quando vem à tona. Às vezes, como diz no texto, vem à tona de tanto que a violência já aconteceu e nós tivemos centenas de anos de escravidão no Brasil e nós tivemos a escravidão mesmo quando já havia sido abolida a escravidão lá em maio de 1888, porque continuaram existindo grades, prisões, correntes invisíveis na sociedade. Agora veja que num texto denotativo, informativo, você não vai ter um narrador fazendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogo, né? Então você tem lá negroesia, só que você tem um negro que se coloca ou que incorpora o discurso daquele que o agrediu e fala como se fosse o agressor. Então, num texto informativo, esse tipo de jogo não acontece porque a linguagem ela serve meramente para informar. Mas aqui nós temos toda uma concepção artística e aí a questão está chamando você para ter um olhar mais sensível, né? Para ter um olhar diferenciado, que é o olhar que esse tipo de texto aqui então pede para a gente, entendeu? Então, minha gente, ou seja, dessa forma mais introdutória ou ligada ao conteúdo de história da literatura, com certeza a literatura, o texto literário vai estar muito presente na sua prova de linguagens. Não nos esqueçamos do quê? Olha aqui, ó. Não nos esqueçamos da matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Lá na competência diária 5, temos o seguinte: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem. Quer dizer, nós temos que analisar, nós temos que interpretar, nós temos que perceber recursos expressivos da linguagem, como, por exemplo, isso que a gente acabou de falar de um narrador incorporando aquele que sempre o agrediu. Isso é um recurso expressivo. Ou então, vamos pensar numa palavra que se repete para dar uma sonoridade especial. Vamos pensar numa palavra que é irônica, dando então um sentido irônico para um texto qualquer. São todos recursos expressivos, são recursos artísticos, são recursos que fazem parte do universo literário, mas olha só, relacionando textos com seus contextos. Então vejam que nós lemos ali um trecho de um livro naturalista, temos que pensar no contexto estético, no contexto da escola literária, no contexto do naturalismo. Isso também pode aparecer, esteve no Enem 2022, menos presente do que essa faceta de sensibilização para o texto literário, porém, temos também, está previsto aqui na nossa matriz, tá? A questão do contexto. Valeu, gente! Prazer estar com vocês, até a próxima!